Meus amados, vamos entrar no nosso estudo da palavra nessa noite. E eu queria retomar o assunto que começamos na quarta-feira passada. Quem não veio vai ter aqui a colher de chá de 5 minutos de recordação, e nós entramos na segunda parte do estudo. Nós falamos na quarta-feira sobre a oração e o jejum como meios que Deus nos concedeu para enfrentarmos os problemas desta vida. Amém? Oração e o jejum. Talvez falar sobre a oração, todos nós sabemos, já ouvimos, estamos muito conscientes, mas talvez não seja a mesma coisa que se dá com o jejum. Nós temos muitas vezes um pouco de dificuldade para entender sobre o jejum. Pelo menos eu converso com alguns irmãos e eles compartilham comigo essa dificuldade sobre o jejum. E nós então estamos falando sobre esse assunto, e nós falamos, a título de introdução, sobre a batalha espiritual em que nós estamos envolvidos. Mas antes eu queria ler novamente o texto com vocês, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Esse foi um texto que lemos, que eu gostaria de basear a nossa reflexão nesse texto, principalmente. Efésios 6, 10 a 12. Abre a sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Vamos ler juntos. 6, 10 a 12. Leamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O primeiro destaque: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu queria que vocês gravassem isso, por isso nós vamos repetir esse trecho. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Pode marcar esse texto de Efésios, só volte a sua Bíblia algumas folhas, em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Primeiro texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segundo texto, 1 Coríntios 15, 58. Leamos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos unir esses dois textos, que eu creio que perfeitamente a mensagem desses dois textos, elas se unem. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e
inabaláveis e sempre abundantes. Marque essa frase. A vontade de Deus para nós, o plano de Deus para nós, que sejamos firmes, ainda mais inabaláveis. E ainda mais, sempre abundantes na obra do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês permaneçam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Encaixa perfeitamente, não é, a mensagem? O apóstolo Paulo está dizendo para nós buscarmos força, fortalecimento no Senhor, para que nós permaneçamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Minha pergunta para você, numa reflexão rápida: o que esse texto fala ao seu coração? Você está firme, inabalável e abundante na obra do Senhor? Você está firme? A pergunta não é se você está passando por lutas. A pergunta não é se você está passando por um tempo difícil. A pergunta é se você está firme e inabalável. Até porque o próprio texto já diz o seguinte: inabalável significa que você sofrerá ataques, problemas. Então permaneça firme e não se abale. E ainda mais, não é somente você ficar firme e inabalável escondido não, viu, Vilma? Lá atrás da rocha, não. Pai do céu fala o quê? Não fica só atrás da rocha, não. Saia para a obra. Seja abundante e seja frutífero, seja abundante. Interessante essa visão da obra, né? Você defende, fica firme e inabalável quando vier o ataque, mas ao mesmo tempo também é ataque. Seja abundante na obra. Porque quando fala seja abundante na obra do Senhor, aqui não está pensando, Anilton, em alguém que está escondido, com medo do problema, não é? Sentadinho, escondido, falando, não, vou esperar esse negócio, isso aí é para outro. Não, é alguém que vai para a luta. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Gente, eu acho que eu nasci e cresci até hoje ouvindo esse texto e não tinha entendido a mensagem desse texto. Acredite se quiser. Foi num congresso em Águas de Lindóia que Deus trouxe uma clareza nesse texto para mim, que na hora eu fui às lágrimas de tanta emoção, da revelação de Deus naquela hora. Porque o pastor Ben Yong, está lembrada, Jaco, do Ben Yong? Ben Yong é um chinês, né? Um chinês missionário no Brasil, e ele pregou sobre esse texto numa noite. Ele falou assim: muitas vezes a igreja pensa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente tem a ideia seguinte: as portas da igreja estão fechadas, bem fechadas, e nós vamos mantê-las bem fechadas, para que o inferno não entre porta dentro da igreja. Muitas vezes a gente entende esse texto assim, e eu entendi assim. E ele falou assim: a Bíblia não está falando isso, meus irmãos. A Bíblia está falando que as portas do inferno não prevalecerão. Se as portas do inferno não prevalecerão, quem que está tentando entrar na porta? É a igreja. Entenderam? Aí não está falando nem porta da igreja, é porta do inferno. Se as portas do inferno não prevalecerão, o que significa? Que as portas do inferno não permanecerão fechadas quando a igreja avança. Entenderam? Eu entendi o texto errado, irmãos. Porque o texto está sugerindo, Jesus está pensando numa igreja que ataca. Não é a igreja que fica na defensiva, não. Eu pensava na igreja da defensiva. Não, a igreja tem que tomar cuidado para as coisas do mundo não entrar nela. A igreja tem que tomar cuidado e se guardar por causa dos ataques do diabo.
A minha visão era assim. E aí o Ben-Yong trouxe essa palavra e Deus abriu minha mente e falou assim, você está pensando errado. A igreja é a igreja do ataque. E ela ataca o inferno. Boa demais, né, Belozir? Boa demais. Pastor Isaías sentou comigo hoje pela manhã e foi compartilhar, Belozir e Daniel, a batalha dele lá na família dele, que vocês participaram semana passada. A família inteira dedicada à bruxaria, ao baixo espiritismo. Não é o baixo, não, é o baixíssimo espiritismo. É o baixíssimo. E ele estava me contando a história, gente. Antes do almoço, o estômago deu até uma embrulhada. Eu já vi histórias cabulosas, já vi ao vivo e a cores coisas cabulosas, mas essa de manhã me embrulhou o estômago. Família inteira presa, amarrada, de uma forma escravizadora, que vocês não podem imaginar. E ele estava me contando, ele falou, Honório, meu tio sentava as crianças e ia doutrinar a gente na doutrina lá dos demônios. E eu não entendia, porque ele virava para mim e falava assim, você não, Isaías, você pode sair. Olha aí. Depois o meu pai me contou que quando eu nasci, ele me consagrou no ventre da minha mãe para a obra do ministério. O único filho. Aliás, Deus, ele falou com Deus, Deus, eu quero consagrar um filho meu para a obra do ministério. E foi o filho que estava sendo gerado na barriga da esposa, que era o Isaías. E ele fazia a reunião com as crianças, sentava, e ele ensinava os meninos a assoviarem, e com o assovio os meninos chamavam os demônios, e esses demônios moviam as folhas caídas no chão, secas da árvore. Já viu esses filmes de terror, em que as coisas se mexem, andam, caem, folha, árvore, já viram? É mais ou menos isso. Com um assovio, o tio dele fazia as folhas das árvores secas se mexerem. E ele ensinava os meninos a assoviarem para chamar os demônios. Você sabia dessa, Velozinho? Sabia? Não, essas são umas historiazinhas cabulosas. Porque, às vezes, o pastor fala num estudo como esse sobre a ação do diabo, a gente pensa assim, isso não tem nada a ver com a gente, não. É, meus irmãos, batalha é feia. O que acontece? A irmã dele, né, Beluzi, chamou ele lá, porque a irmã dele está num processo de libertação, porque a família foi se convertendo. O pai e a mãe se converteu e foi trazendo. Só que essa libertação é um processo. Ela não acontece assim. Ó. Você vem à igreja, gostou do hino, atendeu o apelo do pastor, lá na frente, o pastor orou comigo, alguém orou comigo, eu fui embora, acabou tudo. Acabou não. O diabo não entrega fácil. Se não tiver uma vida de obediência à palavra de santificação, a coisa fica cabulosa. Porque o diabo é muito astuto, covarde. E a irmã dele está no processo de libertação. E ele estava me contando que, à medida que Deus foi agindo, as questões físicas envolvendo a irmã dele. Objetos saindo do corpo, infecções internas vazando pelos poros. Você fala, meu irmão, para aí que eu vou almoçar agora. E eu tenho estômago forte, hein? Não é qualquer coisa que me tira o apetite, não. E aí ele estava me contando desse processo. Ficou uma semana lá. Eu tenho que voltar. E ele estava me contando os problemas que cada um tem. Vícios, escravidão de drogas, de prostituição. Então, às vezes, a gente fala dessa batalha espiritual e a gente, às vezes, não tem noção de que isso é muito mais real, isso está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Agora, o que eu achei bonito nisso tudo, maravilhoso?
é que a igreja foi lá libertar. O pastor foi lá, Belozio e o Daniel acompanharam eles, em nome de Jesus. Foi lá libertar eles. Aí a família reúne e fala assim, você é o pastor da família, ora por nós. É um peso enorme para ele. Enorme. Porque vocês acham que o diabo vai atacar quem? Ele e a família dele. Enorme. Mas ele está lá, resistente. E aí ele pediu a Belozio e o Daniel para ajudá-lo lá. Então o que eu achei bonito? A igreja foi para o ataque. A igreja não ficou com medo. Foi para o ataque. Em nome de Jesus. Você fez algum curso, Belozio? Para expulsar demônio? Você fez, Daniel? Nem o pastor Isaías. É no nome de Jesus e com aquilo que Deus já deu a gente, que conhece. Entenderam, irmãos? Não fez nenhum curso. Então nós vamos para o ataque. Agora, essa vida nossa de igreja, de crente, Deus fala assim, olha, essa batalha na qual nós estamos envolvidos é uma batalha que nós não temos nenhuma chance de ganhar sozinhos. Senão, no nome de Jesus, na força e no poder de Jesus. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a obra da igreja, a sua missão, é uma missão contra o diabo. Ele diz aqui, não é contra sangue nem carne, não é contra as pessoas. Porque às vezes a gente fica indignado com as pessoas, né? Mas a gente tem que pensar naquilo que está por trás de tudo isso. Então o apóstolo Paulo dizendo, olha, busque o fortalecimento no Senhor, porque a luta de vocês é contra o diabo. E o texto ainda diz mais alguma coisa. Prestem atenção, porque o diabo é hiperorganizado. O texto diz assim, contra sangue e nem carne, não é contra sangue nem carne, e sim contra o quê? Principados e potestades. O que a palavra está dizendo aqui? Olha, o reino das trevas, o império de Satanás é organizado. Tem principados e tem potestades. Principado é uma determinada área em que um príncipe recebe autoridade sobre ela. Potestade é uma área maior, em que também alguém, um reino, um soberano ou um príncipe recebe autoridade sobre ela. Então, quando fala principado, ela está se referindo a um domínio, não muito grande. Quando ela fala de potestade, ela está falando de um domínio maior. Então, o que Paulo está querendo dizer? Olha, o diabo ele é organizado. Existe a hierarquia. Então, muitas vezes, você está lutando contra demônios, e acima deles tem outros demônios, e acima deles tem outros. Cada batalha é uma batalha. Cada batalha é uma batalha diferente. Existem batalhas mais simples, existem batalhas mais complexas que vai exigir um pouco mais de você. É exatamente isso que Jesus diz lá em Mateus 17, que foi o texto de quarta-feira passada. Quando os discípulos não puderam curar o filho de um homem, lembra? E o homem chegou para Jesus e falou, ó, Jesus, eu apresentei o menino aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Meu filho é lunático. Na cabeça daquele homem, o problema do menino era mental. Falou, meu filho é doido, tem problema mental, ele se joga na água e se joga no fogo. Ele é desequilibrado mentalmente, Jesus, um lunático. E aí, eu apresentei aos seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Jesus, então, chamou aquele menino, e repreendeu o demônio. Porque o problema dele não era... Para aquele homem, o problema dele era problema mental. Problema mental você cura com remédio.
Agora, problema espiritual, meu amigo, não adianta você dar remedinho, não. Aquele homem não tinha discernimento do que acontecia com ele. E nem, talvez, os discípulos tivessem. Mas Jesus, naquele momento, manifestou o seu poder, repreendeu o diabo daquele menino, e a Bíblia diz que ele ficou curado. O problema daquele menino não era de origem física. O problema dele era de origem espiritual, que se manifestava no físico, mas a origem era espiritual. E os discípulos não souberam entender aquilo. Por isso que eu falei para os irmãos da questão do discernimento, que é tão importante para nós. E então, depois que Jesus repreendeu o demônio, Jesus diz assim, ó, geração incrédula, né? Homens de pequena fé. E os discípulos, então, se voltaram para Jesus para entender o que aconteceu. Porque, queridos, veja como esse texto é interessante para nós. E eu sei que eu estou falando para irmãos aqui essa noite que não estão aqui só para ouvir uma boa história do pastor, não. Vocês estão levando Deus a sério. E esse texto é para quem quer levar Deus a sério mesmo. Porque os discípulos perguntaram, Jesus, o que aconteceu com a gente? O problema dos discípulos é que eles estavam no Monte da Transfiguração com Jesus. Na intimidade com Jesus lá. Quando eles desceram do monte, eles desceram do monte se achando super-homens. Super-homens, convencidos de que eles estavam acima da média. Por quê? No Monte da Transfiguração com Jesus, uma experiência profunda demais. Quando eles chegaram no pé do monte, veio a lição. Falou assim, olha, não é bem o que vocês estão pensando, não. Vocês não estão com essa bola toda, não. E aí Jesus ministrou no coração, dizendo para eles o que? Olha, essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. O que Jesus disse em outras palavras? Meus filhos, discípulos, esse problema não é um problema simples. Ele é um problema que vai exigir de você um pouco mais. Essa casta, ou esse problema, é um problema mais forte, mais difícil, que vai exigir mais. Por isso vocês têm que orar e jejuar. Amém? Quais as 3 formas que o diabo ataca a vida das pessoas? Quarta-feira nós falamos sobre isso. Primeira, vamos fazer uma recapitulação já encerrando aqui, ó. Encerrando a recapitulação. Primeira forma, tentação. Segunda forma, opressão. Terceira, possessão. 3 maneiras que o diabo ataca. Tentação, todos nós estamos sujeitos. Ele tenta o cristão o tempo todo. Ele induz. Opressão é a segunda forma, é um pouco mais forte. O diabo pode escolher um momento, um dia, uma semana e concentrar toda a sua força na vida de um crente, para desestabilizar, para tirar a paz, para causar confusão, para matar, para roubar, para destruir, para desunir. Foi isso que o salmista Davi falou lá no Salmo 56. O inimigo me oprime todo o dia. Não é todos os dias, ele falou todo o dia. Amém? Então, Davi estava sentindo a opressão. Houve um dia que a ação maligna na vida dele foi mais forte. E aí o salmo todo fala como que foi isso. E a terceira maneira do diabo atacar a vida das pessoas? Possessão, que é quando ele toma posse das faculdades da pessoa. Não na sua plenitude, mas ele manipula a pessoa, ele controla a pessoa, ele domina a pessoa perde o seu equilíbrio emocional, a pessoa ganha uma força descomunal. Quando você for trabalhar com libertação, você não vá sozinho, a não ser que não tenha outra maneira. É bom que você tenha pelo menos um.
Não ore de olhos fechados. Ore de olhos abertos. Mantenha uma certa distância da pessoa. De preferência, coloque ele sentado e põe a mão no ombro. Porque a reação é uma reação violenta. Muitas vezes ele te ataca. O endemoniado tem uma força que você não acredita. Às vezes precisa de 4, 5 pessoas para segurar um endemoniado. A força não é dele. Você pode ver isso na Bíblia algumas vezes, quando aquele endemoniado de Gadara era preso com correntes e a Bíblia diz que ele rebentava as correntes. Uma força descomunal. Isso é a possessão. O diabo tenta o crente, o diabo oprime o crente, mas ele não possui o crente. Porque o crente é habitado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, não tem lugar para o diabo. Uma vida ou é habitada pelo Espírito Santo, ou essa vida é vazia e pode ocasionalmente estar sendo habitada por Satanás. Amém? Uma vida é habitada pelo Espírito Santo quando tem a Jesus como Salvador e anda em obediência. Ou uma vida é vazia. E sendo vazia, o diabo pode ocupar aquela casa. E aí, a pessoa dominada por Satanás, Satanás vai levá-la a fazer coisas que depois que ele volta ao seu equilíbrio, muitas vezes ele não tem consciência. Ele volta ao seu equilíbrio e pergunta assim, o que aconteceu? E aí você tem que dar água para a pessoa, tem que acalmar. Muitas vezes uma batalha espiritual de libertação pode durar uma noite, pode durar 2 horas, 3 horas. E Deus sempre dá discernimento para a gente. Sempre. Não precisa ter medo, não. Não procure isso, mas se porventura você estiver numa situação como essa, não tenha medo. Estenda a sua mão e ore. Você não precisa não existe um mantra ou uma oração certa. Não existe uma oração certa. Mas também, meu irmão, não é aquela oração que a gente faz na hora do almoço, não. Jesus, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Então, essa também não vai fazer nem cosquinha no bicho. Uma oração com concentração, com autoridade, em nome de Jesus, com a cabeça voltada, com o coração voltado para aquilo ali, com fé. Isso é muito importante. Não tenha medo, não precisa ter medo disso. Às vezes as pessoas falam assim, vê uma situação como essa, a primeira coisa que ele pensa é ligar para o pastor. Aí o telefone do pastor está fora de área, como é que ele faz? Vai atrás do pastor da igreja da Universal. Ou atrás do pastor da igreja Deus é Amor. Ou atrás da Internacional. Aí vai procurando. Não precisa disso não, meu irmão. Não precisa disso não. Dona... Como é que eu esqueci o nome dela? Eu vou lembrar o nome dela. Uma irmã da igreja onde eu fui pastor lá no Espírito Santo, não sabia nem escrever, mal sabia escrever o nome dela. Ouvindo os estudos na igreja e levando a Deus muito a sério, marido alcoólatra, sofria demais, mas uma mulher muito consagrada a Deus, muito séria. Vestia de uma maneira muito simples, morava numa casa muito simples, mas muito fiel a Deus. Levou a filha para a igreja, mas o marido alcoólatra. Sofria muito. Um dia ela chegou na igreja radiante. Falou, pastor, aconteceu uma coisa que eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou assim, chegou alguém lá no bairro, me pediu para orar, porque o fulano estava doente. Eu falei, e aí, minha irmã? Falou assim, eu orei, pastor. E o senhor não há de ver que a pessoa foi curada. E ela falava assim, radiante. Eu falei, é mesmo, minha irmã? Que benção.
Falou, só que agora eu tenho um problema, pastor. Falou, o que foi? Todo mundo do bairro quer que eu vou lá orar. Eu falei, continua, minha irmã. E aí, nos meses seguintes, ela foi me contando algumas experiências que ela tinha no bairro. Virou a pastora do bairro. Aconselhou casais que estavam separados, conseguiu fazer reconciliação de casais separados, orou para curar enfermos e Deus curou. Enfim, gente, mal sabia escrever o nomezinho dela. E ela não tinha vergonha de falar isso. Simples demais. Não tinha recurso. A casa dela nem rebocada estava. É só os tijolos. Então, não tenha medo disso. Não pense que você precisa fazer curso de seminário, que você precisa fazer um curso de teologia, que você precisa frequentar a escola dominical 10 anos. Não tem isso não, meu irmão. Se você tem Jesus no coração, está vivendo uma vida de seriedade com Deus, Deus vai honrar você. Seja na sua casa, seja fora da sua casa, onde você estiver. Se Deus levar você diante de uma situação como essa, em nome de Jesus. Não é no seu nome, não. Porque no seu nome, ou no nome da sua igreja, ou no nome do seu pastor, no nome de quem for, diabo nenhum sai, gente. Mas no nome de Jesus, Deus honra seus servos. A Vilma pediu primeiro a palavra e depois a Sandra. Pois não, Vilma. Tem que falar no microfone para o pessoal que está na internet acompanhar, gente. É um caso verídico que aconteceu, que um demoniado mais ou menos parecido com esse aqui do texto lá do Gadareno, que rebentava com tudo. Certo. Foram 2 pastores e um irmãozinho acompanhando os pastores para expelir esse demônio. E esse irmãozinho, numa simplicidade, mas é um homem temente de oração e tudo, ele foi. E a batalha foi feia. Os pastores tiveram que tirar os paletó, porque a batalha foi feia. Foi quase que fisicamente, eles não conseguiram. Aí um dos pastores olhou para aquele irmãozinho e disse assim, ô meu irmão, vê se você consegue. Aquele homem era de oração muito simples. Sabe como que ele ia para a igreja, pastor? Um chanelinho havaiana de uma cor e de outra, mas naquela simplicidade. Ele olhou assim e falou, em nome de Jesus, sai agora desse corpo. Suficiente, pucutu no chão. É isso aí. E agora a Sunara estava contando aqui que uma igreja, pastor, também diz que a hora que saíram todos, uma pessoa foi endemoniada lá na rua, nenhum irmão da igreja tiveram coragem, apanhou até ficar mole no chão, mas nenhum irmão da igreja foi lá socorrê-lo. Isso prova, sua experiência, que a força não está no homem. A força não está em Jesus. Não é porque é pastor e tem um título. E muitas vezes Deus faz isso mesmo para mostrar para a gente que a força não é no homem. Então, o ide de Jesus, levar a palavra que liberta, é para todos nós. Então não tenha medo. Às vezes a gente, como crente, por desconhecer, a gente tem medo, né? Não vou me meter com isso não, que eu não sei como é que é. Mas, pois não, Sandra. Alguns anos atrás, eu tenho uma cunhada e ela teve surto psicótico e ela ficava fora de si e ela quebrava tudo e completamente, né? Só que as pessoas que conviviam com ela não perceberam, não teve discernimento que aquilo não era problema espiritual, que era físico mesmo. Uhum. Então, era aquela luta querendo expulsar, e vai, peleja daqui, peleja dali. Isso foi muitos dias ela fora de si. E não aceitava levá-la ao médico. Então, tem que ter muito discernimento para saber se é espiritual. E ela era evangélica, mas não era aquela, sabe, assim, que muito comprometida e tal. E aí chamaram um pastor, que eu, na época, não lembro. Você lembra, Ezequiel? Qual pastor que foi na casa dela? Foi até na casa da Lucinha. Esse pastor foi, chegou lá, olhou, viu, falou assim, não,
essa mulher não está com problema de espiritual, não. Vocês têm que levá-la ao médico, porque ela está com problema físico, sabe? E aí levaram, só que por muito tempo ainda, os filhos ainda achavam que ela estava endemoniada. E eu falava, gente, isso é surto, ela surtava. Foi até que, de repente, resolveram. E hoje, sabe, ela tem que tomar medicação. Porque se ela não tomar medicação, ela entra em surto de novo, porque ela tem problema de esquizofrenia. Então, tem que ter muito discernimento mesmo para saber, porque às vezes a pessoa confunde. Porque a pessoa fica fora de si, o esquizofrênico, quando ele surta, ele quebra tudo, ele te bate, ele não te conhece, sabe? Então, é sério isso aí. Sem dúvida. Muito sério. Na dúvida, um procedimento meu é sempre assim, eu converso primeiro para saber o histórico da pessoa. E eu pergunto, já levou o médico? Então, deveria estar levado. Porque existe isso mesmo, os extremos. E o diabo quer levar a gente para os extremos. Há dois extremos que o diabo sempre leva a gente. O do racionalismo, do intelectualismo. E o outro é do emocionalismo. Todos os dois vêm do diabo. Deus nos chamou por equilíbrio, uma vida equilibrada, saudável. Então o racional olha e fala assim, isso não tem isso, o diabo não faz isso. Alguns negam a existência do diabo. O problema é só físico, mental. Leva no psicólogo. Nega. E outros negam a possibilidade daquilo ser físico. Só enxerga o diabo. E a gente vê isso a todo momento, viu, gente? Todo momento você vê os dois lados. Então, realmente precisa ter discernimento, né? Amor. E discernimento envolve muitas coisas. E não é uma coisa complicada. Você, com amor, você senta, conversa, ouve a história da pessoa, ouve a família. Por aí você vai montando um quadro. Né? E aí, então, você ora, e se você não conseguiu, você pode voltar outra vez, né? Marcar com a família um culto. Você pode pedir a opinião de outra pessoa, de sua confiança. Tomar muito cuidado para não expor a pessoa. Aquela pessoa que está, naquele momento, afligida, seja pelo diabo, por uma enfermidade. Tomar muito cuidado para preservar a pessoa. Que tem gente que, vamos pedir oração na igreja, coloca o nome da pessoa no boletim. Qual o problema dela? Não, está afligida pelo diabo ou endemoniada, expõe a pessoa, que a pessoa fica numa vergonha. Isso é um caso para ser tratado de uma forma muito amorosa e cuidadosa, né? E sem expor a pessoa. Mas realmente acontece isso aí, muito sério. Quem mais queria fazer pergunta? Vamos para frente. Isso foi um pouco do que nós conversamos na quarta-feira. Agora, vamos falar sobre o jejum? O que é jejum bíblico? Jejum bíblico é a abstenção de alimento para finalidades espirituais. É fácil de gravar isso, não é? Não é dieta, não é greve de fome. Jejum é você se abster de alimentos para finalidades espirituais. A definição simples. Pastor, o que é jejum que a Bíblia fala? É isso. Então vamos aprender como é que a Bíblia diz sobre isso aí. O jejum bíblico sempre se concentra em finalidades espirituais. A Bíblia fala basicamente de 3 tipos de jejum. O primeiro jejum a gente poderia chamar de jejum parcial. O que é o jejum parcial? Você se abstém de algum tipo de alimento por algum tempo. Você se abstém de algum tipo de alimento
por algum tempo. Diferente do segundo tipo de jejum, que é o jejum absoluto, que você se abstém tanto de alimento como de água. A Bíblia fala desses dois tipos de jejum. Por exemplo, o jejum de Daniel foi um parcial ou absoluto? Parcial, porque ele, durante 3 semanas, não comeu carne, né? Nem vinho, a Bíblia diz. Ele se absteve de determinados tipos de alimentos. Preste atenção. No caso de Daniel, o enfoque não é no tipo de alimento que ele se absteve. O caso de Daniel, o enfoque não é no tipo de alimento. Porque você pode dizer assim, Daniel se absteve disso e daquilo, então é porque isso e aquilo não é bom para a saúde. O texto não está falando disso. Entendeu? Que tem gente que já extrapola o texto. Então, o jejum de Daniel foi um jejum à base de legumes, frutas e legumes. Frutas, verduras e legumes. Isso significa que carne é pecado? Que é ruim para a saúde? Não, a Bíblia não está falando nisso. O texto ali não é um texto sobre saúde alimentar. O texto está falando que Daniel se absteve de alguns alimentos que normalmente ele se servia com finalidade espiritual. Então, esse é um jejum parcial. Vamos continuar, que a gente depois vai tirando algumas dúvidas, que eu sei que pode surgir algumas perguntas. O jejum absoluto é o jejum tanto de alimento como de água. Você vai encontrar na Bíblia alguns casos, não muitos, do jejum absoluto. Quando você se abstém de água e de comida. Por exemplo, Esther. Depois, quem quiser conferir, Esther 4, capítulo 4, versículo 16. Quando Esther instruiu a Mordecai, vai ajunta todos os judeus e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Muito claro. Não coma e não beba por 3 dias. Os estudiosos aí, quase que unânimes da área da saúde, dizem que você não deve ficar mais de 3 dias sem beber água. Talvez seja por isso que Esther estabeleceu 3 dias. Mas nós também não podemos afirmar que Esther tinha esse conhecimento científico. Por que ela estabeleceu 3 dias, pastor? Com certeza, ela sentiu clara direção de Deus para isso. De que maneira? Não sei. A Bíblia não fala. Então, não vamos colocar no texto o que o texto não diz. 3 dias. Esther não falou assim, porque depois disso faz mal à saúde. Não. Os estudiosos do nosso tempo dizem que 3 dias é um tempo máximo, que você pode ficar sem ingerir água, que o corpo sustenta. Então, caso você tenha uma direção clara de que Deus está levando você a esse tipo de jejum, cuidado. No máximo 3 dias, e não faça isso sem consultar seu médico. Ah, não, pastor, mas não faça sem consultar seu médico. Tem pessoas que não podem fazer jejum. Faz mal para o físico. Diabéticos, por exemplo, e enfim. Pessoas que tomam determinados tipos de remédio. Então, antes de fazer um jejum extenso assim, consulte o médico. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós temos que zelar bem dele. Não faça loucuras em nome de Deus.
precipitação. Pastor, o médico me proibiu de jejuar. Como é que eu faço? Minha irmã, continue alegre do mesmo jeito, consagrando sua vida do mesmo jeito. Deus não está te punindo, te penalizando. Por causa disso, você não precisa se sentir inferior porque você não pode jejuar. Não precisa entrar em crise, não. Existem outras maneiras de você buscar o crescimento espiritual. Jejum coletivo é outro tipo de jejum. Parcial, alguns alimentos por algum tempo. Jejum absoluto, não come nem bebe por algum tempo. E o jejum coletivo, que é o jejum que é conclamado para um grupo, normalmente para a igreja. Você vai encontrar várias vezes na palavra de Deus reis, profetas convocando o povo para o jejum. Por exemplo, o rei Josafá convocou a nação inteira para jejuar, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Antes do retorno a Jerusalém, Esdras fez os exilados jejuar e orar por segurança na entrada de Jerusalém, porque ela estava cheia de salteadores. Então Esdras convocou aquele povo que retornava para Jerusalém, por causa das dificuldades e dos problemas da viagem, para jejuarem, pedindo a Deus que desse segurança. Quando o jejum é coletivo, ele é uma bênção e uma arma poderosa, desde que haja unanimidade nas questões que são colocadas para oração e jejum. Então vamos imaginar que o pastor de determinada igreja, seja ela qual for, convoque a igreja para um jejum, ele deve colocar claramente o porquê. E toda a igreja deve concordar naquilo. E toda a igreja deve estar empenhada nisso. E aí é lógico, cada um vai buscar um modo mais equilibrado e mais sensato. Já fiz isso com igrejas que eu já fui pastor, aqui nós ainda não fizemos, mas se Deus quiser vamos fazer. Mas já fiz isso várias vezes. Tem coisas que elas precisam ser feitas por todas as pessoas, mas tem algumas coisas que você não pode exigir. Por exemplo, o tempo de jejum. Às vezes eu posso jejuar sem prejuízo físico por 12 horas. Às vezes você pode jejuar por 6 horas. Então eu não posso exigir de você 12 horas. Mas nós precisamos estar de acordo nos temas do nosso jejum. Vamos orar pela conversão de pessoas. Todos concordam? Concordam. Amém, amém. Vamos jejuar, vamos orar e vamos trabalhar por isso durante o mês de setembro. Conversão de pessoas. Vidas novas, vidas transformadas. Esse é um jejum que a gente faz pouco, às vezes. Isso é maravilhoso. Toda a igreja vai fazer. Você pode fazer o jejum, você vai estabelecer a hora. E a gente pode combinar um horário para a gente se encontrar e orar juntos. Normalmente isso é muito bom. Então, existem aí toda uma estratégia quando o jejum é coletivo, respeitando a individualidade, mas estando unânimes em alguns temas para que o jejum seja realmente eficaz nesse caso aí. Você vai encontrar na Bíblia, quanto à duração do jejum de um dia, 3 dias o jejum de Esther, 3 dias o jejum de Paulo, 7 dias o jejum depois da morte de Saul, 14 dias Paulo e os tripulantes do navio em Atos 27 jejuaram, Daniel 21 dias, Jesus no deserto 40 dias. Existe um número, pastor, que a Bíblia especifica de dias? Não, meu irmão. Jesus orou 40 dias, então o jejum tem que ser de 40. Não. O problema, não existe nenhuma força no número.
Porque Daniel orou 21, então nós temos que não orar 21. Ah, mas Jesus orou 40. Esther orou 3, Paulo orou 3, orou 14. Então, a igreja ou a pessoa vai estipular a duração do jejum. Vamos no mais importante. O jejum deve sempre centrar-se em Deus. Deve ser de iniciativa divina, ordenado por Deus, orientado por Deus. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum com certeza mudará você. Amém? Nós já estamos falando nos objetivos do jejum. Pastor, por que eu devo jejuar? Primeiramente, jejue para Deus. Para Deus. Então vamos pensar aqui de maneira prática. Pastor, eu nunca fiz jejum, gostaria de fazer. Primeiramente, você precisa sentir a direção de Deus para isso. Você está sentindo o desejo de consagrar mais sua vida a Deus? Estou. Então, beleza. Nunca fez jejum? Nunca fez. Então, comece devagar. Comece jejuando 6 horas. Estou dando exemplos, hein? Vamos ver que você está conversando comigo. 6 horas. Qual a refeição mais importante para você? O café da manhã ou o almoço? Para a maioria de nós, o almoço. Então, você vai se abster do café da manhã e do almoço. Desde que pega um período de 6 horas. Das 6 horas até o meio-dia. Das 7 horas até as 13 horas. Desde que englobe o quê? O seu café da manhã e a refeição mais importante, que é o almoço. Comece por aí. Você já ficou alguma vez sem tomar café e sem almoço? De vez em quando. Bacana. Isso mostra que o seu organismo tem capacidade de suportar. Então, faça isso. Comece com 6 horas. Eu me lembro que quando eu comecei a jejuar, não sei se o papai lembra disso, mas eu passei mal. Porque terminou o jejum, eu entrei de cabeça num prato arrumado, né? E passei mal. O senhor não lembra disso, né? E aí mamãe viu aquilo. Ele falou, meu filho, você está fazendo jejum? E eu não queria falar, porque aprendi que jejum você não pode falar, né? Mas de manhã a gente não esconde, né? Não, mãe, estou assim. Ele falou, meu filho, você não podia ter feito isso. O que eu fiz, mamãe? Ele falou, você comeu feito um doido, menino. Você não podia. Quando você fizer jejum, você fala comigo que eu vou fazer um escaldado de fubá, né, Maria do Carmo? Que você vai devagar, meu filho. Não pode ser assim, não. Aí eu falei, aí, ó, sabedoria, né? Experiência. Aí eu aprendi. Então, terminou o jejum de 6 horas, meu amigo, não vai para o self-service, ou não vai para aquele prato arrumado. Começa com a refeição leve. Período de 6 horas, das 7 às 13. Absteve-se do café da manhã e do almoço. O que você vai fazer nesse período? Dedicar-se a atividades espirituais. Esse é o principal. Se for trabalhar, você até pode, mas, desde que o seu trabalho ofereça a você condição de você orar, de você ter um tempo de reflexão, né? Eu lembro que, quando eu comecei a jejuar, junto com alguns amigos, inclusive aqui da igreja, a gente trabalhava tudo no escritório. Aí, de vez em quando, um escapava para o banheiro. Aí ficava lá no banheiro meia hora. Aí voltava. Aí o pessoal falou, rapaz, você estava ruim, hein? Meia hora no banheiro. Eu falei, não, estava orando. Coisa de moço, não é o ideal. Mas, às vezes, o seu trabalho te dá condição para isso. É um trabalho tranquilo. Agora, se for um trabalho que exige esforço físico, não faça isso durante a semana. É melhor você fazer outra hora, fazer no final de semana, em que você tenha tempo para dedicar-se às coisas espirituais. O jejum, meus irmãos, ele só vai ser eficaz
se você tiver tempo de leitura da palavra, de oração, faça uma coisa organizada. Se você quiser aproveitar bem esse tempo, faça uma coisa organizada. Eu vou jejuar das 7 às 13 horas, vou me abster desse alimento, e depois, o que eu vou comer? Já pensa nisso. E nesse período, o que eu vou fazer? Você não vai conseguir ficar 6 horas direto lendo a Bíblia. E nem vai conseguir ficar 6 horas direto orando. Então você intercala. Pega um CD de música, pega um CD de mensagem, né? As mensagens da igreja aqui, que você já ouviu, que você tem no site. Aciona lá, eu vou ouvir uma mensagem que eu gostei do pastor, que a mensagem foi tão importante. Ouve aquela mensagem, 40 minutos, enquanto você está ouvindo a mensagem, você está orando, você está refletindo sobre sua vida. Depois você coloca um hino, canta o hino junto com o CD. Depois você, agora eu vou fazer um período de oração. Se ajoelha, ora, tranca a porta do seu quarto, faz um período de oração. Depois você volta a ler a Bíblia. Quando você menos pensar, você vai falar assim, nossa, mas já passou 6 horas. O que você fez nesse período? Você intensificou o seu exercício espiritual. Você desenvolveu os seus músculos espirituais. É como se você estivesse numa academia, malhando por 6 horas os seus músculos físicos. Só que você fez da sua vida espiritual. Nesse período de 6 horas, você pode estabelecer alguns temas fundamentais. Eu quero orar pela conversão do meu esposo, eu quero orar pela conversão dos meus filhos. Tema do seu jejum, conversão dos seus filhos. Todo momento que você estiver orando, você vai orar por eles, chamando eles pelos nomes. Eu quero orar pela... Vamos pensar no que aqui? Outra razão, conversão. Eu quero orar pela restauração de um relacionamento rompido, que está complicando muito. As pessoas estão endurecidas. Para Deus quebrantar a dureza do coração das pessoas. Você pode orar por isso. Intercessão pelas pessoas. Né? Um casal, seu filho casado está em processo de divórcio. Pai e mãe, o que pai e mãe vai fazer nessa hora? Orar, jejuar. Porque às vezes o seu conselho não vai ter muito peso. Se você ficar falando demais, a nora vai pensar que você está do lado dele. Se você ficar falando de menos, vai pensar que você não está nem aí. O que você vai fazer? Orar e jejuar. Porque a Bíblia diz que o divórcio vem por causa da dureza do coração. E dureza do coração, meu irmão, é jejum. Só Deus. Coração endurecido, Deus. E enfim, uma série. Pastor, eu quero orar pela libertação de um vício. Ó, bacana. Eu fumo há muito tempo, queria libertar do vício. Faça um jejum por isso. Você vai ver, meu irmão. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Libertação de qualquer tipo de vício. E de hábitos, libertação de maus hábitos. Aí eu tenho um mau hábito. E esse hábito é um hábito pecaminoso que está atrapalhando a minha vida espiritual, mas eu não consigo, virou um vício. Jejue por isso. Tendências a práticas sexuais ilícitas, homossexualismo, tendência a lesbianismo. Às vezes a pessoa tem essa forte tendência e ele sabe por temor a Deus que aquilo desagrada a Deus. Meu irmão, jejum é uma arma excelente. Controlar os desejos carnais, os impulsos da carne. O jejum é muito bom para controlar a língua. A gente quase não jejua por isso, mas tem gente que tem uma linguinha violenta. E aí Deus deu a você consciência de que você tem que ficar mais de boca fechada, porque você fala na hora errada, sem pensar, gente impulsiva. Gente, isso traz tanto problema na vida da gente, né? Impulsividade, precipitação, falta de domínio na língua. Ó, ora para Deus te dar domínio próprio. Gente, o jejum é muito eficaz no domínio próprio. Muito. Quer ver outra coisa que o jejum é bom? Para você controlar os gastos.
para você não ser dominado por aquele cartãozinho de plástico. E aí a gente fala assim, pastor, o jejum é bom para melhorar a situação financeira, né? É sim, porque você gasta menos. Porque quando você vê um negócio lá na loja que você não pode comprar, sabe aquele impulso para você comprar e você não precisa daquilo e você não tem dinheiro? Isso não é de Deus não, meu irmão. Isso é coisa da carne. E a carne, ela é forte. Então você vai dominar a carne através do jejum, vai aprender a dominar o apetite carnal através do... Então, quando você passar naquela loja e ver aquela roupa bonita, ou quiser comprar aquele negócio que você não pode, o jejum vai ajudar você a se dominar e segurar o cartãozinho de plástico lá no lugar dele, porque ele vai causar problema sério na sua vida. Está vendo como o jejum opera? Sempre na vida espiritual. Alguém pediu? Sim. Sim. Eu posso fazer na parte da tarde, porque eu, por exemplo, eu tomo remédio para o coração. Então, assim, eu não posso ficar de manhã sem tomar água. Então, como que eu poderia fazer essas 6 horas na parte da tarde? Qualquer hora. Eu só dei um exemplo. Só dei um exemplo. A quantidade de horas também. A senhora que vai estabelecer. Melhor hora, de preferência, a hora que a senhora tenha mais condição do exercício espiritual. O jejum, ele trabalha no domínio da carne. O jejum ajuda a gente a se concentrar nas coisas espirituais. Por isso, ele fortalece a gente espiritualmente. Porque ele ajuda você a se concentrar mais. Gente, a grande batalha nossa está na mente. Quem trabalha com libertação sabe disso, né, Belo? É mente. Se você não tiver a mente focada, as coisas te dispersam. Já viu gente que se dispersa fácil? Não consegue se concentrar na oração? Ele está ali orando, mas a cabeça dele está pensando em 1000 coisas. Não pode. Falta de concentração. Quando a gente pede a Deus fortalece-nos a fé, muitas vezes Deus vai trabalhar nessa área na vida da gente. A gente é muito dispersivo, muito inquieto, muito ansioso. E o jejum vem trabalhar nessa área. De você eliminar a ansiedade, o domínio próprio, de você deixar de ser inquieto, inseguro, medo, muito medo. Todas essas coisas que são carnais, o jejum vai trabalhar. E é nisso que está a força espiritual. Outra coisa é no conhecimento bíblico. Porque você vai no jejum separar um texto bíblico. Jejum de 6 horas. Eu vou estudar a carta de Paulo aos Efésios. Não fica pegando texto solto da Bíblia, não. Aquele período é para estudar a palavra. Então você vai o texto, lê o capítulo 1, ora, falou, Deus, o que esse texto está dizendo aqui para mim? Pega um caderno, coloca do lado. Se você tiver um livro de apoio para te ajudar a entender o texto, hoje existem muitos, eu posso te aconselhar vários, não tem custo muito alto. Se você for na internet, alguns estão lá, você pode baixar até de graça na internet, e você vai ler o texto bíblico, vai estudar o que aquele texto falou comigo, mentaliza o texto, mastiga o texto, aplica o texto na sua vida, faz um novo propósito diante de Deus em cima daquilo que o texto está falando e vai para frente. Isso é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é simplesmente você ficar lendo. O estudar a Bíblia, a leitura faz parte. É apenas uma parte. Você tem que ter uma caneta na mão, um lápis na mão, um papel, para você fazer uma anotação. Mentalizar. É interessante que no trabalho de libertação é muito importante você ter textos bíblicos na sua mente. Porque não dá para você ficar lendo, abrindo a Bíblia para a pessoa que está lá endemoniada, não dá para você falar com ele, falar, vamos abrir a Bíblia agora. Ele vai chutar a sua Bíblia e vai rir na sua cara. Mas ali você vai mentalizar os textos e vai ajudar na sua oração. Você vai orar a palavra de Deus. Porque, gente, tem hora que falta palavras. E aí Deus vai trazendo os textos à mente.
Agora, se você não conhece os textos, como é que Deus vai trazer à mente? Então, Deus traz à mente aquilo que você já sabe, aquilo que você já leu, estudou. E Ele vai fortalecendo você. Então, existem problemas que exigem de nós física e espiritualmente, mentalmente. E o jejum prepara a gente para esse tipo de coisa. Você já viu briga de marido e mulher? Quando tinha tudo para o negócio ser resolvido fácil, mas a gente às vezes não controla e agride o outro com palavras, e aí aquela ferida fica ali durante anos, depois você esfria a cabeça e você fala assim, para que eu fui falar aquilo? Não precisava ter falado aquilo, falei aquilo à toa. E aí você vai ter que ficar se explicando para a pessoa que não era aquilo que você queria falar. Não, você não é isso, é que na hora da raiva, aí, meu amigo, a ferida já está feita. O jejum trabalha nisso. Na hora de você falar, você engole. Outra coisa que o jejum é bom para trabalhar o orgulho. O jejum é maravilhoso para trabalhar o orgulho. Eu não peço perdão. Eu tenho dificuldade, tem gente que fala assim, tenho dificuldade, pastor, para pedir perdão. Eu falei, então você tem dificuldade demais de ser crente. Porque ser crente e não saber pedir perdão é um negócio complicado, tá? Você está na enrascada aí que você tem que resolver isso, em nome de Jesus. Às vezes a gente discute com o outro, chega para o outro para fazer as pazes, estabelecer. Meu irmão, não leva a mão não, viu? Aquilo foi sem querer, a gente não sabe nem conversar. Veja como é difícil. Meu irmão, me perdoe porque eu te ofendi, eu te machuquei. Você me perdoe. É diferente você bater nas costas. Falou, meu irmão, não leva a mão, não, você me desculpa. O que é isso? Orgulho. Então, encara a pessoa no olho, me perdoe porque eu te ofendi, eu estou errado. E, não fica inventando desculpa, não. Meu irmão, você desculpa, viu, porque eu te ofendi aquele dia, mas você também provocou, né? Você também está errado, né? O que é isso? Você vai complicar mais, deixa de ser orgulhoso, pede perdão, assume o seu erro e ponto final. Gente, quanta coisa seria resolvida na nossa vida assim, não é? E às vezes o problema cresce, ganha proporção, porque nós não tivemos humildade para reconhecer o nosso erro. Jejum ajuda isso, viu? O jejum coloca a gente com o rostinho lá no chão, para a gente entender que a gente é pó, que a gente não é nada, parar de ser altivo em relação às pessoas. Ajuda você a enxergar você mesmo. O jejum é maravilhoso nisso, você enxerga você mesmo. E é isso, gente, é que está a força espiritual. Que a gente fica pensando que o poder espiritual é um anjo que vai descer no quarto da gente e vai dar para a gente um poder, né, tipo desses poderes que a gente vê aí na televisão. Né? Você aponta o dedo e sai um raio do seu dedo, você fala e apaga a luz, acende a luz, essas coisas que você vê aí na televisão, não é esse poder que a Bíblia fala, não. O poder de Deus é o poder da humildade, amor. Isso é que derruba, isso é que quebra cadeias. E o jejum ajuda demais a gente nisso aí. Nós vivemos num tempo onde tudo coopera para a gente ser muito rápido, exige da gente que a gente tenha respostas prontas, né? Exige da gente que a gente seja superior aos outros, porque o mundo é competitivo. E quando a gente menos percebe, nós já estamos aí no mesmo nível do mundo, jogando com as mesmas armas, agindo com os mesmos valores. E o jejum não, coloca a gente no lugar. Mesmo se você não tiver problema nenhum, habitue-se de vez em quando a fazer um jejum. Você já teve épocas na sua vida que você teve dificuldade de ler a Bíblia? Quem já teve? E eu, como pastor, tenho dificuldade. Tem hora e tem época que eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Já teve época que você não teve vontade de vir à igreja? Está tudo certo na sua vida. Você não está devendo, o dinheiro está na conta, está em paz na sua casa, está tudo certo, mas você não está com vontade para as coisas espirituais. É hora de um bom jejum. Pô, pastor, mas está tudo certo, mas a gente não jejua, não é só por ter problemas.
A gente jejua por fortalecimento espiritual, para Deus dar prazer nas coisas de Deus. Qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus por ter consciência de um pecado? Chorou, teve vergonha de você mesmo, diante de Deus. O jejum ajuda a gente a fazer isso. Esse momento de você encarar você mesmo, nos seus problemas, nas suas limitações, e confessá-los a Deus. Quando termina o jejum, você está até mais leve, espiritualmente falando. E com força espiritual. Você está humilde, tendo consciência de que você é muito pequeno, mas ao mesmo tempo cheio de coragem e ousadia. É um paradoxo. Essa é a bênção do jejum na nossa vida. Então, minha recomendação, o meu conselho é que você faça periodicamente um jejum, comece aos poucos. Estabeleça algumas horas, lembrando que o jejum é para Deus. É para Deus. Em primeiro lugar, para levar você mais para perto de Deus. Não é para você obter coisas de Deus. Pastor, eu estou querendo comprar uma casa nova. Eu vou fazer um jejum. Não é uma boa não, viu, meu irmão? Para que você vai fazer um jejum para comprar uma casa nova? Faça um jejum para Deus trabalhar sua vida espiritual. Isso vai afetar os seus negócios de uma forma positiva. Vai alterar. Quem sabe, no período de jejum, Deus vai te convencer que você não deve comprar aquela casa nova. E você pegar 10 mil reais e dar para um missionário e investir em missões. E aí? Não, pastor, então aí eu estou fora desse jejum. Hein? Porque às vezes Deus pode convencer isso. No período de jejum, Deus pode falar assim para você: você quer casa nova para quê? Uma casa boa que você tem? Você quer carro novo para quê? Um carro bom que você tem? E aí Deus vai fazer você olhar um outro lado, que você pensa: eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Aí, irmão, ó, a bênção é completa mesmo. A bênção é completa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Alguém quer fazer pergunta que eu não deixei? Ô, querido. Não, somente uma questão, pastor, que... Pode falar à vontade. Esse esclarecimento sobre o jejum é muito importante para as igrejas hoje, porque uma vez eu me senti envergonhado, porque eu convivi muito com muçulmanos na Inglaterra, e o islamismo tem crescido. A gente tem visto na mídia aí como o islamismo tem crescido, né? E é interessante o respeito que eles têm nessa questão, principalmente de jejum. Existe um tempo no islamismo que é chamado de Ramadã, que eles jejuam 40 dias para lá. E eu fiquei envergonhado naquela época. Eu falei: meu Deus, eles jejuam, eles têm um respeito, eles param o que estão fazendo para jejuar para um ser que é um Deus deles, que não é vivo igual o Senhor, tal. E a gente, às vezes, não sacrifica 2 horas do nosso tempo para poder jejuar para Deus, né? Que é um ser vivo, que cuida de nós, que nós servimos e é maravilhoso, né? Então, nesse tempo eu fiquei envergonhado. Eu falei: meu Deus, me perdoe, porque é necessário nós consagrarmos nossa vida ao Senhor. E que sirva de exemplo, né? A gente vê esse respeito todo, mas de uma forma errada, mas eles jejuando. 40 dias eles separam para jejuar para o Deus deles. Então... É incrível isso, né? Incrível. Nós temos todas as razões, né? Temos um Deus maravilhoso, perfeito, fiel. Temos todas as razões, temos a palavra e às vezes não fazemos. É uma negligência que a gente precisa corrigir mesmo. A começar que as nossas reuniões de oração são sempre pouco frequentadas. Por aí isso já dá um indício, né? Aliás, a nossa última vigília foi muito boa, né, Belo? Mas podia ser muito melhor. Eu não gosto de ficar ameaçando as pessoas que não fazem parte da reunião de oração. Eu acho que não é por aí, mas a gente precisa pedir a Deus para nos encorajar para orar mais. Precisamos pedir a Deus: Deus, por que eu não estou orando mais? Deus, por que eu esqueci da noite de vigília? Um irmão fala: pastor, esqueci da vigília. Mas do culto à noite não esquece.
Talvez por causa do hábito, tudo bem, é só isso. Né? Por que às vezes a gente valoriza tão pouco a oração? Precisávamos orar mais e ocasionalmente jejuar. Vamos ficar de pé para a gente orar, queridos? Agradecendo a Deus. Eu espero que a gente, quando fala de batalha espiritual, é um tema muito amplo. Eu fiz uma pincelada geral no sentido de trazer alguma orientação. Mas é um tema amplo, a gente pode voltar a isso em outra ocasião. Existem livros bons sobre esse assunto. Eu vou trazer para vocês os temas. Hoje à tarde eu li um livro do Ray Steadman. Eu estava pesquisando na internet, estava lá o livro inteiro na internet, 98 páginas. Você não vai gastar nada para ler. Muito bom. Eu vou lembrar o nome e vou indicar para vocês, quem quiser se aprofundar no assunto, para ler, que tem alguns livros bons. Tem o livro do Augustus Nicodemos, que é pastor presbiteriano, Batalha Espiritual. Excelente. Pode beber de capa a capa, que é boa doutrina, muito bíblico, chama Batalha Espiritual. Pode pedir pela internet, você encontra aqui na livraria Maranata. Esse é um livro. Tem outro livro também, que eu aconselho muito. Estou tentando lembrar o nome aqui, mas vai faltar a memória. O autor é Mark Bubeck. Mark Bubeck. Se você colocar na internet, você vai ver os livros lá sobre isso aí. Na área de batalha espiritual. Excelente também.